Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar dos custos da guerra, que pode ou não ter acabado ontem. A gente está gravando esse programa na quarta-feira, 12 horas ou pouco mais depois do cessar-fogo anunciado pelo Donald Trump na guerra contra o Irã e, e junto com Israel contra o Irã. A gente vai analisar os custos da guerra para o Brasil. O agro é um dos setores brasileiros que vem pedindo para o governo isenções tributárias, ajudas para lidar com os prejuízos causados pelo conflito. Nosso convidado é Olímpio Barbante, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Professor, muito obrigado por participar aqui do BDF Entrevista de hoje. Eu já começo a te perguntar quais as isenções que o setor do agronegócio vem pedindo para o governo e por quê? Se são pedidos justos que fazem sentido, na sua opinião. Olá, Rodrigo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. O agronegócio talvez seja o setor econômico do Brasil campeão de solicitação de subsídios e beneficiário de subsídios desde muito tempo, tá? Então, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, de guerra, de alguma coisa inesperada, nós temos uma situação que é uma sobreposição em relação a outros benefícios já existentes, tá? Então, para o espectador aqui entender um pouco, é preciso lembrar que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o agro vem sendo subsidiado aí pela chamada Lei Candir, tá? Que ela isentou o imposto sobre circulação de mercadorias sobre produtos primários e semi-elaborados, que é basicamente quase a totalidade do agro no Brasil, tá? Isso se aplica a minérios, se aplica a grãos, mas também a celulose e lingotes que vão para o exterior, tá? Então, esse valor desse subsídio que existe desde 1996 somou uma quantidade bilionária que fez com que os estados passassem a reclamar da situação e, então, em 2020, foi feita uma lei complementar que garantiu o repasse de 58 bilhões de reais da União para os estados até 2037. Tá bom. Agora surge a guerra e o agro pede mais subsídios. Bom, essa guerra, ela aumentou já de imediato o preço de fertilizantes. Quando a gente está falando de fertilizante, a gente não está falando de agrotóxico, né? A gente está falando de produtos que fazem a nutrição das plantas, né? E que são essenciais tanto para a agricultura capitalista, como até mesmo para jardinagem amadora que as pessoas podem fazer em casa, tá? Então, ele está presente em toda a nutrição vegetal, quer seja do grande agronegócio, quer seja da sua residência, tá? E aquela região, né, do Golfo, ela produz cerca de 40% da ureia que circula no mundo, né?
que é comercializada no mundo. A ureia é um produto chamado nitrogenado, feito de nitrogênio, e que deriva do gás natural. Aquela região é extremamente rica em gás natural e ninguém produz gás natural mais barato do que toda a Península Arábica. Tá? Então, é um insumo fundamental que já subiu de preço cerca de 36% logo no início do conflito. Agora, não sei exatamente nessas idas e vindas, né, de paralisação do conflito, tal, eu não sei dizer quanto que está o preço. Ó, Mas, professor, sem dúvida alguma, pois não, sim, não, continua. Sem dúvida. sem dúvida alguma, é um impacto muito grande, tá, nos custos do produtor brasileiro. Desde o grande até o pequeno, tá? Seja o produtor de hortaliças ou até mesmo para a jardinagem amadora da sua casa. Tá? Eu vou Então, isso. voltar a falar de fertilizantes, mas primeiro eu queria voltar no ponto que você falou, que são as isenções que o agro recebe. Eu vi que é uma cifra em torno de 150 milhões por ano que o setor recebe. A minha pergunta é, esse dinheiro, 150 bilhões por ano, esse montante vem aumentando, diminuindo, permanece estável nos últimos tempos? E agora, esses pedidos de isenção que o agro está pedindo, dá para ter um cálculo do valor de quanto seriam essas isenções? É, Porque a gente, olhando de fora, tem a impressão que talvez o agro já seja um setor bem beneficiado, produz muito dinheiro, né? Uma boa porcentagem do nosso PIB é o agro, e ali o setor está querendo tirar uma casquinha a mais. É correta essa visão ou não? Você acha que são pedidos justificados? Olha, o Fernando Haddad, ainda quando ministro, né, poucos dias antes de sair, ele disse que sim, que o Brasil está patrocinando o agro, porque a isenção tributária, a isenção fiscal que o agro do Brasil recebe atualmente soma 158 bilhões de reais. Tá? Então, embora seja um setor extremamente importante na balança comercial do Brasil, se você pega dos 10 produtos que são os principais da balança comercial, 6 estão ligados a commodities básicas. Tá? E desses 6, você tem aí 4, tá, que são agrícolas. Né? E eles estão sendo beneficiados tanto por essa isenção fiscal direta, quanto com benefícios indiretos, que seja óleo diesel, por exemplo. Tá? Então, o setor se apresenta como de alta tecnologia, avançado, etc., e realmente tem alguns setores do agronegócio que são bastante competitivos internacionalmente, mas isso está sendo feito às custas do bolso do brasileiro. Tá? Então, acho que é interessante que o discurso neoliberal ele acaba funcionando para só para o bolso do próprio empresário, né? Quando quando é para ter restrições, elas sempre são no bolso do trabalhador. E voltando a falar de fertilizantes, por que é tão difícil fazer fertilizante aqui? Você falou que desde a jardinagem até o setor mais industrializado do agro, mais profissionalizado, porque todo mundo usa fertilizante importado, né? Por que é difícil fazer aqui?
Porque não temos gás e porque não temos alguns dos minérios que compõem os fertilizantes, né? Ou temos em pouca quantidade, né? O que a Petrobras produz não poderia ser usado para isso. Poderia ser usado, mas não é suficiente, tá? O que ela produz é muito pouco e mesmo que as plantas, né, as unidades produtivas que a Petrobras previu construir no governo Dilma tivessem entrado em operação e não entraram por causa que foram paralisadas no governo Bolsonaro, não seriam suficientes para atender a demanda brasileira do agro. Como é que Tá? isso aconteceu? O governo Dilma tinha a intenção de produzir fertilizantes aqui, mas não acabou sendo concretizado? Foi isso? Foi. O governo Dilma deu início à produção e à expansão de produção de fertilizantes em duas unidades. Tá? Uma delas é no Mato Grosso do Sul, município de Três Lagoas, tá? Que é a unidade de fertilizantes nitrogenados número 3 da Petrobras, que deveria produzir ureia e amônia a partir de gás natural vindo da Bolívia. Tá? Essa unidade chegou a ser construída, 80% dela, mas logo no início do governo Bolsonaro, a obra foi paralisada e em 2022 teve início um processo de privatização. Tá? Além dela, tem uma outra unidade da Petrobras, que é a ANSA, Araucária Nitrogenados, né, que fica no Paraná, e que também, né, ela estava sendo implementada e em 2020 o governo Bolsonaro também começou o processo de privatização. Na verdade, primeiro ele paralisou, dispensou todos os funcionários, ele, como a Petrobras diz, ele hibernou a unidade produtiva e, e depois iniciou o processo de privatização que também não se concretizou, nenhuma das duas unidades se concretizou. Então, de um lado, nós temos isso, a gente não tem gás, nós importamos gás, que é necessário para fazer ureia, que é um fertilizante nitrogenado básico, tá? Em segundo lugar, nós não temos minerais de fosfato, tá? Como também não temos potássio, porque o solo tropical não tem esses minerais, tá? Então, os países tropicais são fracos Então, nesses a gente minerais. acaba sendo refém de importações. O maior vendedor para o Brasil de fertilizantes é a China, não é? Acho que hoje é a Rússia, É a Rússia. tá? Mas depende do fertilizante, tá? A Rússia, eu acho que é maior, e principalmente agora, no período da guerra, a China decretou ali uma espécie de moratória nas exportações para garantir o suprimento do próprio país, tá? Então, reduziu as nossas importações chinesas, tá? A Rússia está sendo grande beneficiado dessa guerra, inclusive, pelo aumento do preço do petróleo e dos fertilizantes, porque a Rússia também é um grande produtor de fertilizantes, né? E ainda durante a gestão Lula/Dilma, o governo procurou acordos com a Rússia para que ela viesse produzir fertilizantes aqui no Brasil, né? Porque eles detêm tecnologia para isso. Mas o fato é o seguinte, que nós vamos continuar sendo importadores de fertilizantes, tá?
mesmo que consigamos produzir aqui, não vai ser o suficiente para a agricultura brasileira, dada a extensão da agricultura brasileira e a extensão de terra que nós temos de solo tropical, que é frágil nesses nutrientes. Bom, Você falou do retrocesso que teve durante o governo do Bolsonaro. Durante esse novo governo do Lula, a coisa andou? Teve algum progresso? Está na mesma? Como é que foi? Como é que está sendo? sim, o governo, né, aprovou a continuidade da expansão da unidade lá de Três Lagoas, né, e destinou 3,5 bilhões de reais para a finalização desses 20% que faltam fazer da unidade, e ela deve entrar em produção em 2028. Tá? E a unidade de Araucária Nitrogenados, né, teve o seu processo de privatização revertido e também está nessa retomada de produção. Tá? Então, né, estão começando do zero, mas é um processo de reconstrução de uma unidade que foi desativada. Professor, além de fertilizante, dá para ter uma ideia dos outros prejuízos que essa guerra causou aqui para o Brasil? Outros setores? Olha, quando a gente está falando de fertilizantes, a gente está falando de agricultura como um todo, né? O impacto na agricultura, ele ainda vai ser sentido, porque agora está sendo colhida uma safra que foi plantada meses atrás, né, com o fertilizante no seu preço normal, tá? Então, o preço do aumento dos alimentos tanto para exportação, mas também na prateleira do supermercado e para alimentação animal, ração, isso vai ser sentido a partir do segundo semestre desse ano e no ano que vem inteiro. Tá? Isso vai causar uma inflação de alimentos. Inclusive, até dos hortifrutigranjeiros, que são pequenos produtores rurais. Tá? Você E tem uma ideia depois, tudo mais ou aquilo menos que de. depende do diesel. Esse Tá? Você me aumento. perguntou, para além da agricultura, né, tem o combustível também. Sim. Dá para ter uma ideia mais aproximada de quando que essa inflação dos alimentos vai atingir o consumidor final? Vai ser mais para o Sim, final do ano, mais para o meio? depende do alimento. Tá? Por exemplo, as hortaliças, elas têm um ciclo muito curto de produção e são muito intensivas em fertilizantes. Então, vai agora, tá? Já o mês que vem vai chegar a preço mais caro, tá? Outros produtos vão demorar um pouco, como a safra de milho. Milho vai ser o produto mais atingido em termos de preço, tanto para o consumidor quanto, e aí principalmente, para a ração, né? Uma parte significativa do milho que nós produzimos vai para a ração animal, principalmente do frango. Então, o preço do frango, de ovos e o preço de suínos vai aumentar agora já no segundo semestre, tá? A carne de suínos. A gente sabe que em ano eleitoral a economia é um dos fatores que fazem, que podem significar o fiel da balança, quem ganha e quem perde. O governo está de olho nisso? Já existe um plano para mitigar esses efeitos? Ou como é que você está vendo essa situação? Sim, o governo, por exemplo,
já anunciou aí, né, um subsídio ao óleo diesel, podendo aumentar. Desculpa, deve estar ouvindo um cachorro latindo. Quieto aqui, tá? Eles estão latindo porque eles vão ser afetados por essa guerra também, porque a ração animal, tá, vai subir bastante, tá? Para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu peixe, vai subir, porque dentro dela tem milho. E o milho é o produto que mais é intensivo em fertilizantes nitrogenados. Ele necessita disso, tá? E ele é base para a produção de ração animal, tá? O governo está tentando segurar isso por meio de subsídio ao diesel. Veja que os caminhoneiros tentaram, tá, anunciar uma greve logo no início da guerra e depois desistiram. O governo, acho que disse que iria providenciar algum subsídio, porque realmente vai ser necessário, uma vez que nós temos essa vulnerabilidade estrutural na produção agrícola brasileira, que é uma das um setor mais importantes da nossa economia, porque temos essa estrutura de economia dependente, né? Que nós precisamos exportar grão, gado vivo, para importar tecnologia, né? Isso é a lógica da economia dependente, né? E pior, nós temos essa economia dependente sem sequer reduzir a nossa vulnerabilidade nos insumos necessários para essa produção agrícola, e essa produção agrícola ainda circula pelo Brasil afora em caminhões, né, por meio de estradas movidas a diesel, tá? Então, nós importamos diesel também. O diesel vai aumentar de preço, até possivelmente de 50 centavos a R$ 1 por litro. Isso é bastante significativo. Preço, né? Passou de R$ 6 para R$ 7, mais ou menos, dependendo do estado, etc. Tá? Isso, vários quilômetros, vários litros, é muito pesado para o frete do caminhoneiro, né? Já, Quer seja ele individual ou uma empresa de transporte, tá? já, Então, o governo vai ter que subsidiar, não vai ter jeito. já dá para ter uma ideia de quanto vai ser essa inflação dos alimentos? Olha, se o preço da ureia subiu 36% já, tá? É possível imaginar que o valor dos alimentos tem aí um aumento de aproximadamente 20%, por aí, 25%, tá? Isso deve ser repassado Porque para o consumidor. isso vai para o bolso do consumidor de forma direta ou indireta. Ou seja, o governo vai ter que gastar para tentar estabilizar pelo menos a percepção econômica, né, desse segundo semestre. Sim, como você disse, em ano eleitoral, né? Então, é uma situação bastante delicada, porque aparentemente as pessoas vão querer colocar esse problema na conta do governo atual, entendeu? Quando o conflito não tem nada a ver com esse governo e quanto o aumento da nossa vulnerabilidade nesse setor se deu justamente por uma decisão do governo passado, do governo Bolsonaro, né? A situação seria menos pior, tá? Se essas duas unidades produtivas tivessem
produzindo, tá, fertilizantes. Bom, agora, uma coisa que é interessante notar, que no governo passado também pegou a guerra da Ucrânia e Rússia, né? E em função disso, o governo anterior fez um Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050. Tá? Esse Plano Nacional de Fertilizantes estabeleceu novas metas para a produção nacional de fertilizantes, mas eles demoraram um bom tempo para o estabelecimento dessas metas. Só no final de 2023, quando eu já estava no final do governo Bolsonaro, talvez ele já tivesse ido para os Estados Unidos, que o governo federal conseguiu estabelecer os parâmetros desse Plano Nacional de Fertilizantes, tá? Que eu não sei dizer como o governo atual está trabalhando isso. Até porque o governo Lula está fazendo a política nacional de minerais críticos e estratégicos. E entre esses minerais críticos estão, por exemplo, o potássio e o fosfato, tá? Que nós temos em pouca quantidade, mas temos ainda minas não exploradas, tá? Então, deve ficar pronto nas próximas semanas, tá? Nós da UFABC, né, eu e mais 3 outros professores, fomos consultados pela Casa Civil da Presidência da República para contribuir para essa política nacional, especificamente no caso de terras raras, que não tem nada a ver aí com produção, diretamente com produção agrícola, tá? Tem a ver com eletrificação da motorização em particular, né? Mas, e também com a produção de energia elétrica, por meio de aerogeradores e outros produtos. Mas o fato é que o governo está fazendo uma política nacional de minerais críticos estratégicos que deve, portanto, englobar aquilo que foi feito no governo Bolsonaro e que se chamou Plano Nacional de Fertilizantes. Tá? Professor, como é que você está vendo essa política de como o governo está lidando com terra rara, com minerais críticos? A gente, quando fala de mineração, já acende um sinal de alerta. Por causa de Brumadinho, por causa de Mariana, tantos desastres causados por falta de regulação suficiente, falta de fiscalização. E a gente está falando de mais mineração. Existe um pensamento, tem gente pensando em fazer isso de uma maneira mais segura. Isso é um lado da questão. O outro lado é a própria soberania, a manutenção das riquezas geradas para o Brasil. Esses dois vetores estão sendo bem pensados pelo governo? Sim, mas é uma disputa muito grande, né? Essa política incluiu a composição de praticamente todos os principais ministérios. E muitas vezes os conflitos políticos que são presenciados pela pela imprensa, né, através das expressões da iniciativa privada, elas também estão dentro dos setores públicos do Brasil. E muitas vezes você vê órgãos públicos, ministérios, se comportando em defesa da iniciativa privada, de forma descarada, às vezes.
bem descarado. É que na linguagem das políticas públicas se chama porta giratória, né? Muitas vezes o sujeito pretende a iniciativa privada, aí ele vai para um cargo de confiança no ministério, depois ele volta para a iniciativa privada, e então muitas vezes os ministérios defendem a iniciativa privada. No caso de terras raras, tá? Elas estão ligadas, são 17 elementos, tá? Minerais, que na verdade não são terras e não são raras, tá? Eles são elementos metálicos presentes no solo. E se você cavocar o quintal da sua casa, você vai ter ali algum elemento de terras raras. O que é difícil é você encontrar essas terras raras em quantidade e em conjunto delas que seja viável para mineração. O Brasil é hoje, segundo os dados existentes, o país que detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo. A maior é a China e o Brasil é o segundo. Mas existem previsões de que novas jazidas de terras raras devem ser descobertas e anunciadas proximamente, principalmente na região amazônica. E a exploração dessas terras é extremamente contaminante, inclusive criando problemas para a agricultura. Por quê? Porque no Brasil as terras raras são relativamente superficiais, elas estão a uma profundidade de até 30 metros, mais ou menos. E estão misturadas com argila. Para obter o concentrado de terras raras, é necessário, portanto, pegar uma grande quantidade de argila, e a tecnologia atual é de lavar essa argila utilizando um produto que, inclusive, é um fertilizante, que é sulfato de amônia. Tá? Aí, aquilo acaba gerando uma espécie de sopa ali, né, com esses elementos metálicos que vão sendo aglutinados pela amônia, e depois se passa por diversos processos, sendo que o último estágio de produção é controlado pela China, unicamente pela China. Nenhum outro país consegue fazer a separação final dos elementos de terras raras. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, você Professor, mas você precisa... explica direito aqui isso aí. A gente tem terra rara, as fábricas brasileiras que separam esses minerais, esses elementos metálicos da argila, vão até certo ponto. Quando chega nesse ponto, esse material é embalado, mandado para a China para ser finalizado? É assim que funciona? É um processo que se inicia atualmente com lixiviação, que é pegar a, a argila, tá? E lavar essa argila com sulfato de amônia e com ácido sulfúrico, ok? Aí você tira aquela primeira sopa, né, por assim dizer, que tem diversos elementos de terras raras que estão ali, e, e joga de volta a terra, né, a argila que foi retirada, na cava. Tá? Bom, para cada 1 tonelada de argila lavada com esses elementos químicos, você retira aproximadamente 1 quilo de terra rara. Tá bom? E você voltou uma grande quantidade de terra para a cava. Só que essa terra foi lavada com sulfato de amônia, que em pouca quantidade é um fertilizante.
mas na quantidade utilizada para lavagem, para aglutinar os elementos de terras raras, ele acaba deixando a terra extremamente salgada e ali ela fica infértil, tá? Então, a mineração de terras raras, ela acaba desertificando uma grande proporção do solo. Isso é um problema. Na tecnologia atual. E aí, para responder sua pergunta, né, as solicitações de mineração que estão sendo feitas atualmente, como, por exemplo, a mineração viridis australiana em Poços de Caldas e a mineração Meteoric na cidade de Caldas e na cidade de Andradas, elas utilizam essa tecnologia de mineração, sendo que a China já está abandonando ela. A China desenvolveu uma forma de extração desses elementos de terras raras, que são metais, tá? Por meio de energia eletrocinética. Então, é como se fosse uma espécie de ímã que consegue puxar os elementos de terras raras de dentro da argila, separar da argila. Ainda é necessário lavar, ainda é necessário usar sulfato de amônia e um pouco de ácido sulfúrico, mas isso reduz em mais de 80% o uso desses elementos contaminantes. Então, você deixa de desertificar o solo, você tem um impacto muito menor. Então, um dos argumentos que nós estamos utilizando é que não deveria ser aprovado nenhum estudo de impacto ambiental no momento, utilizando uma tecnologia antiga que vai impactar o solo quando tem outras surgindo. E mais, outra coisa importante, a mineração de terras raras exige uma quantidade absurda de água, tá? E essa água compete tanto com a agricultura quanto com o abastecimento humano de cidades. É o que vai acontecer em Poços de Caldas, né? A mineração que o governo de Minas aprovou de forma ilegal, tá? Ilegal. Ela vai competir com o abastecimento de Poços de Caldas, sendo que está previsto que em 2030 já vai faltar água em Poços de Caldas. E a mineração australiana está querendo utilizar uma boa parte dessa água na mineração de terras raras. Mas, professor, a gente está falando de um setor que vai causar desertificação, que vai consumir muita água quando existe uma outra alternativa. Essa alternativa de usar outros minérios para, como por magnetismo, extrair essas terras raras, o quanto que é viável a gente pensar nisso aqui para o Brasil? É coisa de ficção científica, um futuro improvável para ser uma possibilidade real aqui para a gente, ou não? É possível a gente começar a usar essa tecnologia? Ah, quem está desenvolvendo essa tecnologia é a China, tá? Está à frente do processo, né? Eles estão em escala pré-comercial, tá? Eles já fizeram o teste em 5 milhões de toneladas e agora vão expandir para coisa de 10 milhões de toneladas para verificar se realmente é possível implementar essa tecnologia eletrocinética. E tudo indica que sim, tá? Então, nesse sentido, nós poderíamos fazer um acordo com a China para utilização dessa tecnologia no lugar da lixiviação. A China utilizou lixiviação, mas é tão impactante que eles pararam e começaram a comprar terras raras lixiviadas
de Mianmar, um país que teve um golpe militar de extrema-direita e que está detonando o seu próprio território para minerar terras raras por meio desse processo de lixiviação. Tá? Uma outra coisa que é importante dizer é que essas empresas australianas que estão aqui, elas são, no setor de mineração, chamadas de empresas júnior, porque são muito pequenas. E elas são empresas pequenas querendo minerar um mineral crítico e estratégico para a economia global que causa grande impacto ambiental. E por que está funcionando assim? É porque as grandes empresas de mineração, elas estão fazendo essa jogada. Elas meio que criam empresas pequenas, júnior, que vão lá prospectar uma mina, fazer todo o processo de licenciamento ambiental, que é extremamente polêmico e poderia comprometer a marca dessas grandes empresas de mineração. E depois que o licenciamento ambiental está aprovado no país, aí o verdadeiro detentor do capital aparece e compra essa pequena empresa de mineração, como a Viridis ou a Meteoric, que fez né, o trabalho sujo, por assim dizer, né, entre aspas, né, de conseguir aprovar o processo de licenciamento ambiental. Tá? Então, esse licenciamento ele vai até você conseguir fazer o concentrado de terras raras. Só tem um lugar no Brasil que faz esse concentrado, que é o município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde existe uma unidade que é meio pública, né, com apoio do governo de Minas Gerais e da Universidade Federal de Minas Gerais também, e meio privada. Mas ela chega até um concentrado, onde estão os 17 elementos de terras raras. E aí é enviado isso para a China, e somente a China consegue separar esses 17 elementos um por um. Tá? Por quê? Porque eles são muito parecidos um do outro. E esses elementos eles podem ser usados principalmente para a produção de ímãs e para a produção de motores elétricos, aerogeradores, mas também de mísseis, de equipamento bélico. Tá? Então, eles são considerados o ouro do momento. Tá? Em relação à agricultura, ele tem, portanto, a possibilidade de impacto se for utilizado essa tecnologia de lixiviação, mas também pode produzir motores elétricos para tratores, o que reduziria bastante o custo de produção da agricultura. Motor elétrico para trator, motor elétrico para caminhão. Uma vez que os produtos agrícolas brasileiros circulam pelas estradas, ficaria muito mais barato o caminhão se reabastecer por meio de carga de energia elétrica, tá? Gerada a partir de energia fotovoltaica, tá? E transportar os alimentos, assim como seria mais barato também para o produtor. Tá? Então, é um mineral do futuro, são minerais do futuro e nós temos que minerar isso. Vai trazer muitos recursos para o Brasil, mas, de novo, permanece a questão. Nós vamos ficar exportando minerais críticos, né, como terras raras, ou nós vamos
agregar tecnologia e sermos capazes, tá, de separar essas terras raras e de produzir ímãs aqui e outros produtos. Sim, Nesse sentido, é um absurdo a fala, né, do Flávio Bolsonaro, que disse que pretende abrir a, a, a exportação de terras raras do sim. Brasil para os Estados Unidos. Ou São seja, ele muitas questões, né? É. quer vender E terra rara sem nenhum barato, beneficiamento. pois é, e o que parecia ser apenas uma benção, né, ter esses minerais, pode se transformar com facilidade num grande pesadelo, né, professor? Professor, queria te agradecer aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, muito rico, e espero contar com o senhor para para mais esclarecimentos a respeito de fertilizantes, terras raras, o custo da guerra e como a gente pode transformar esses recursos em algo positivo e não mais um problema para o Brasil. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Pode contar comigo sempre que necessário. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.